Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia quem está falando, e nesse estudo de hoje nós vamos aqui ter como tema: o salário do pecado é a morte. O que isso significa? Mas antes, já quero aqui fazer aquele pedido de sempre para você que está chegando agora, que é novo no canal e ainda não é inscrito. Não deixe de se inscrever, se inscreve aí, ative também o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Deixe também o seu like, os seus comentários e o seu compartilhamento. Ajude esse canal a crescer e assim propagar o Evangelho de Jesus Cristo para milhares de pessoas, e tudo para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já quero aqui também aproveitar e deixar aqui um recadinho muito importante para você, que a partir da próxima segunda-feira vamos estar aqui com uma nova programação no canal, onde nós estamos fazendo aqui momentos de reflexão com oração. Vai ser um momento a qual vou estar trazendo uma breve mensagem da palavra de Deus e encerrando aí com uma oração. Então você que quiser receber oração, você que precisa de oração, que você possa também deixar o seu pedido nos comentários. Eu vou também deixar o link do WhatsApp aqui na descrição do vídeo, para que assim você possa fazer o seu pedido de oração. Amém, meus queridos? Então vamos lá para o estudo de hoje. Meus irmãos, a Bíblia ela vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Apesar desse conceito ser amplamente mencionado nas Escrituras, essa frase está registrada exatamente desta forma em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse versículo, o apóstolo Paulo estabelece um contraste direto entre o salário do pecado e o dom gratuito de Deus. Muitas pessoas possuem dúvidas sobre o significado correto da frase "o salário do pecado é a morte". Alguns não sabem o que seria esta morte mencionada pelo apóstolo como sendo o salário recebido pelo pecado. Vejamos a seguir. O que significa o salário do pecado é a morte? Para entendermos o que significa a frase "o salário do pecado é a morte", vamos separá-la em suas partes. Primeiro, vamos tratar do significado da expressão "o salário do pecado". Depois, vamos entender no que consiste tal salário, ou seja, a natureza da morte que aparece como o pagamento dessa sentença. A frase "o salário do pecado" significa literalmente o salário pago pelo pecado. Mas, para entendê-la corretamente, é preciso considerar o contexto em que ela é citada. Ao lermos o capítulo 6 da Epístola aos Romanos, percebemos que Paulo
faz uma pergunta central aos seus leitores. Essa pergunta seria algo como: quem é o seu Senhor? Deus ou o pecado? Romanos 6, versículo 15 ao 23. Vamos aqui fazer esta leitura para que assim nós possamos entender melhor, né, esta frase, essa questão. Pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma da doutrina a que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois, assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse capítulo ele se divide em duas partes. Entre os versículos 1 e 14, o apóstolo Paulo enfatiza que seria impossível que um verdadeiro salvo continuasse a viver na prática do pecado. O redimido está morto para o pecado e vivo para Deus. Entre os versículos 15 e 23, o apóstolo trata minuciosamente das implicações em servir a Deus ou ao pecado. Nesse caso, ele personifica o pecado e o apresenta como um senhor. Isso fica evidente nos versículos 15 e 16, quando ele escreve: vocês são escravos daquele a quem obedecem, quer do pecado que conduz à morte, ou da obediência que conduz à justiça. Com isso, o apóstolo está dizendo simplesmente que só existem dois grupos de pessoas: os que servem a Deus e os que servem ao pecado. Essa é uma verdade que muitos ignoram na atualidade. Não existe meio termo, não existe um terceiro grupo, não existe outra possibilidade. O homem, ele gosta de ter o poder e a sensação de liberdade nas mãos. Mas ninguém é realmente livre no sentido de ser independente. Todos necessariamente têm um Senhor, seja ele Deus ou seja ele o pecado. Dessa forma, o presente contexto, a frase "o salário do pecado é a morte", significa que o pecado é um tipo de senhor que retribui aos seus escravos a morte como salário. Primeiro vem a morte espiritual e depois, como consequência, virá também a morte física. O termo grego utilizado nesse versículo e traduzido como salário é opsonia.
Esse termo geralmente se refere à ração ou a pagamento dado a um soldado. No entanto, em alguns casos específicos, esse termo também pode indicar a mesada paga aos escravos. De certa forma, o contexto pode favorecer ambas as interpretações. Seja como for, qualquer um dos sentidos não altera o conceito principal da frase, a saber, a personificação do pecado como um senhor que paga aos seus servos o salário merecido, isto é, a morte. O entendimento correto acerca do pecado personificado na figura de um general que governa sobre seus soldados, ou mesmo de um senhor que domina sobre seus escravos, é muito importante. Muita gente entende que quando o apóstolo escreve dizendo que o salário do pecado é a morte, isso significaria simplesmente que quem pratica o pecado recebe como retribuição merecida a morte. É claro que esse entendimento não está errado. Inclusive, ele faz parte do ensino que Paulo tem em vista nessa seção da carta aos Romanos. Todavia, a forma com que o apóstolo construiu o texto expressa algo muito mais profundo. Ele transmite simplesmente não só uma ideia de praticar o pecado, mas de pertencer ao pecado. Com isso, Paulo destrói qualquer tipo de conceito de liberdade, enfatizando que o homem, por natureza, é escravo do pecado. Ele diz que, basicamente, que o homem é alguém que não tem a menor condição de se auto-libertar. Algumas pessoas pregam o falso ensino de que sozinho o homem pode fazer o que tem que ser feito. Ele pode consertar o que precisa ser consertado. Ele pode tomar a decisão correta e ser senhor sobre seu próprio pecado. Porém, o que Paulo ensina é exatamente o contrário. O pecado é o senhor e o homem é o escravo. A única forma de o homem ser liberto dessa escravidão e ficar livre do salário merecido, que é a sua morte, é sendo escravo de Deus. Como já foi dito, o homem necessariamente terá um senhor. Se não for Deus, então inevitavelmente será o pecado. Que tipo de morte é o salário do pecado? Depois que entendemos o que significa a expressão salário do pecado, vamos agora entender qual é esse salário, isto é, de que tipo de morte o apóstolo Paulo está falando. Na verdade, ele não detalha explicitamente a natureza dessa morte, mas o contexto aponta naturalmente que a morte que aparece como sendo o salário do pecado abrange seu conceito total. Isso significa que o salário do pecado é a morte, e essa morte inclui a morte física, espiritual e eterna. Para entendermos isto, basta recorrermos ao alerta de Deus dado a Adão com relação à árvore do conhecimento. O Senhor disse: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, versículo 17. Irmãos, vamos ler aqui o versículo 17 inteiro, para que assim possa ficar mais compreendido para vocês. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa afirmação
compreende não apenas a morte física no sentido primário, mas principalmente a morte espiritual. Essa morte espiritual é basicamente a perda da comunhão com Deus e a destruição, inclusive da relação do homem consigo mesmo. Após a queda, vemos que Adão e Eva foram separados de Deus e também deformaram a relação entre si. Gênesis capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Vamos estar lendo, irmãos, esses versículos e assim compreender melhor o que estamos estudando. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: A mulher que me destes por companheira deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente enganou-me e eu comi. Amados, é exatamente isso que o pecado faz. Longe de Deus, sem ter paz com Ele, como o homem poderá alcançar a verdadeira paz consigo mesmo e com o próximo? Obviamente, depois de pecar, o homem também ficou sujeito à morte física. Mais tarde, a própria Bíblia revela que para muitos a morte física é terrível. Ela coloca o pecador diante do juízo de Deus e da inevitável condenação à morte eterna, chamada no livro do Apocalipse de a segunda morte. Amados, vou deixar aqui alguns versículos, alguns textos como referência sobre essa questão da segunda morte. Aí os irmãos meditam aí na casa de vocês. Eu não vou estar lendo aqui, meus irmãos, para não estar estendendo muito o tempo desse vídeo, senão acaba ficando muito grande. Amém? Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 14. Daniel, capítulo 12, versículo 2. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Essa morte não é um estado eterno de inexistência. Ao contrário disso, ela é um estado de separação eterna da presença amorosa de Deus. Vou deixar aqui também, meus queridos, algumas referências bíblicas que vai também estar aqui afirmando sobre essa questão da morte eterna. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 12, capítulo 18, versículo 8, Marcos, capítulo 9, 43, Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7, Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 e 11, e Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, e Daniel, capítulo 12, versículo 2. Por outro lado, a Bíblia também revela que para outros a morte física é uma bênção indireta. Isto porque ela representa o fim do sofrimento da vida terrena e a união eterna
do homem com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo conclui que morrer para ele era ganho, pois significava estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses capítulo 1, do versículo 21 ao 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A conclusão do apóstolo Paulo sobre esse ensino é brilhante. Ele ofereceu um contraste chocante entre salário e dom gratuito. Já vimos que quando ele fala sobre a retribuição paga pelo pecado, o termo grego traduzido como salário significa basicamente o pagamento merecido pelo trabalho feito. Porém, quando ele fala sobre a retribuição dada por Deus, ele usa o termo grego carisma. Esse termo significa uma dádiva, isto é, um favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio, ou seja, um favor sem merecimento algum. O apóstolo apresentou os dois lados de uma forma muito clara. Quando o pecado é o Senhor, o homem recebe um salário, aquilo que ele merece, isto é, a morte. Quando Deus é o Senhor, o homem recebe uma dádiva, aquilo que ele não merece, isto é, a vida eterna em Cristo Jesus. Esse ensino esmaga qualquer tipo de senso de autogratificação que possamos ter. Se acharmos que merecemos algo e que devemos ser recompensados por isso, saibamos então que tal recompensa é a morte, pois ela é tudo o que merecemos. Mas, se olharmos para a nossa própria vida e percebermos o quão miserável somos, entenderemos então que tudo é pelos méritos de Cristo. É por sua morte expiatória no Calvário que não recebemos nosso salário, mas o dom gratuito de Deus. A liberdade que o homem encontra no pecado é a escravidão, mas a escravidão que o homem encontra em Deus é a verdadeira liberdade. Romanos capítulo 6, versículo 20 ao 22. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Servindo ao pecado, o homem recebe o que é justo, o seu salário, que é a morte. Servindo a Deus, se refugiando nele através de Cristo, o homem não recebe o que lhe é justo, mas recebe aquilo que de nenhuma outra forma teria direito, a vida eterna. Dizer então que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Diante disso, realmente a pergunta inevitável é: quem é o seu Senhor? Deus ou o pecado?
Então, meus queridos, esse é o estudo de hoje. Fica aqui esta pergunta para você responder para você mesmo, diante de Deus. Quem é o seu Senhor? Deus ou o pecado? Responde aí, reflita sobre esta pergunta, sobre esse estudo diante do Senhor, diante do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qual for a sua resposta diante dela? Se porventura for o pecado, ainda há tempo de você se arrepender profundamente de todo o seu coração e se voltar para Deus. Agora, se a sua resposta já for que o seu Senhor é Deus, continue dessa forma, dessa maneira. Continue tendo somente o Senhor como o seu Deus. Amém, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado desse estudo, que ele possa sim agregar ainda mais aí no seu conhecimento, na tua vida diante do Senhor Jesus, para que assim nós possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento, como a própria palavra de Deus, ela nos ensina. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.